No episódio anterior, um tutorial começou. Quem está usando todo o seu conhecimento para subir vários níveis. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? O administrador pergunta como ele sabia da sua existência e como ele descobriu como requisitar uma reunião. O Prota fala que a primeira lei do tutorial é todas as informações devem ser obtidas pela capacidade do próprio participante. Significa que todas as informações devem ser conseguidas pela própria pessoa, não sabia. E ele deve saber que isso não foi uma mentira. O administrador fica pensativo, fala que ele certamente falou a verdade. Prota fala que acha que está tendo uma interferência da torre aqui. O Olimpo entrou em contato com os lacaios e ofereceram um patrocínio como recompensa. O lacaio ainda vai tentar justificar. O administrador poucas ideias, amassa ele como se fosse um inseto, dizendo que esses malditos do Olimpo ousam tentar espalhar a influência deles aqui. Agradece ao Kim, graças a ele pode arrancar as partes podres. Prota fala da segunda lei do tutorial, todas as conquistas dos participantes devem ser recompensadas com o mesmo mérito. Usou muitos pontos para chamá-lo aqui e ajudou a caçar um lacaio corrupto. O administrador fala que quando os subordinados dele checaram o Kim, ele não parecia ter nada de especial, nenhuma informação ou algum ponto de observação. Começa a rir falando que ele está ficando cada vez mais interessante. Mesmo não tendo matado o lacaio com as próprias mãos, não é diferente. Um lacaio tem a existência parecida com a de um Rank e morreu no segundo tutorial, ainda por cima graças a um mero participante. Prota fala que vai levar isso como elogio. Ele realmente alcançou um feito impressionante, o que o Kim acha que seria uma recompensa digna. O administrador fica pensando no que vai dar para o Kim, já que ele tem muitos pontos. Ele decide dar um aperto de mão. Prota fala que esse é o método para trocar pontos. Sua recompensa vai ser menos especial do que ele estava esperando. Ele ganha uma habilidade, mestre de mana. Fica surpreso porque não esperava. O administrador fala que sabia que ele ficaria satisfeito com isso, mas agora precisa lidar com o resto dos seus subordinados. Mas vão se encontrar de novo no terceiro tutorial. Prota fica pensativo, falando que não esperava uma habilidade desse rank no tutorial. Mesmo tendo pouco domínio, é uma habilidade de controle de mana. A força controlada através do poder arcano é mais importante do que qualquer coisa na torre. O Prota faz uma bolinha de mana e começa a brincar com ela, jogando por todo o local. Fala que ainda não acredita que ganhou uma habilidade tão boa. Mesmo sendo instável, é muito boa, deve agradecer ao Olimpo por isso, mas ainda está longe o bastante. Não pode ficar satisfeito em reconquistar a força que tinha antes de voltar no tempo. Ele precisa de muito mais que isso para poder destruir aqueles deuses externos de aparência onipotente. Precisa de muito mais força. Os figurantes ainda estão esperando o governo fazer alguma coisa e rezando para não ter nenhum terceiro tutorial. Péssimas notícias. Um figurante ainda fica implorando para esperarem o tempo acabar, antes de pedirem para outras pessoas saírem. Minhyung já pega ele pela gola, dizendo que mandou todos formarem outro esquadrão de reabastecimento e irem lá para fora. Se não fizerem isso sozinho, ele vai jogá-los pessoalmente. Manda todos não ficarem deprimidos, já que iriam morrer de qualquer forma se não fosse por eles. E esse é o tipo de mundo que esse lugar virou. Um figurante fala que tá vendo uma pessoa ali na rua sozinho. Ficam perguntando se ele é maluco ou só bateu a cabeça em uma pedra mesmo. Do chão já sai um outro minhocão, que não sabe o seu lugar. Porta poucas ideias, mete a bicuda na cabeça da minhoca. O figurante fica tudo cagado de medo. Minhyung com sua cara de bosta de sempre. Prota manda todos continuarem com essa discussãozinha aí e lhe ignorarem. Veio aqui apenas pegar sua recompensa, mas alguns malditos já estão agindo como se fosse líder. Minhyung tenta pagar de amigo, dizendo que estava procurando por ele. Ficou preocupado por ele ter desaparecido daquela forma. A capacidade de pessoa era 1500. Mas 73 já viraram janta de minhocão. Prota vê alguns figurantes segurando umas comidas. Minhyung manda o Kim ignorar isso e entrar. Prota pergunta se ele forçou os figurantes a pegarem comida. Minhyung ainda tenta dar uma desculpa, que eles teriam morrido de qualquer forma, então foi bom para todos. Prota fala que mesmo estando com o limite baixo de pessoas, ele continua forçando as pessoas. Tem algo muito estranho nisso. Minhyung começa a fazer seu discurso, dizendo que se quiser sobreviver nesse mundo, precisa ser covarde.
As leis e moral não importam. Se quiser sobreviver nesse mundo fudido, tem que ser selvagem, egoísta e cruel. Essa é a ordem natural. Começa a rir pensando que virou Red Pill e pergunta se o Kim não sabia disso. O prota fica dando uma risadinha. O segundo tutorial termina. Todos ganham 500 pontos de recompensa. O prota fala que se ele quiser sobreviver assim tá de boa, mas não vai participar dessa merda, nem dizer o que eles precisam fazer. Mas a única coisa que ele vai deixar avisado é para ele não cruzar a linha. Myung fica se perguntando que linha. Ele só pode estar blefando mais uma vez. A missão do terceiro tutorial é matar 50 monstros e conseguir 50 essências. Depois disso o local vai ser destruído, ativando o portal. Os monstros minhocão começam a aparecer de novo. Os figurantes ficam se perguntando quando isso vai acabar. Esses monstros não param. Myung fica pensando matar monstros e coletar essências. Começa a rir falando que não precisa coletar essências sozinho. O prota com seu saco na mão já juntou 130 essências de mana. Se prepara para sua jornada. Na frente dele vários monstros diferentes. O senhor ratão e uma centopeia. Agora também o zumbi com musgo. O prota fica se perguntando se consegue juntar pelo menos mais 1000 antes de tudo acabar. Começa a usar sua bolinha de mana, dizendo que teve sorte de conseguir muitas essências no segundo tutorial, mas ainda não está satisfeito com isso. Por ter concentrado uma grande quantidade de mana, uma nova habilidade é criada: explosão de mana. Assim que dispara seu ataque, só conseguimos ver pedaços de monstro voando. O prota fica surpreso, falando que funcionou. Teve que usar toda a sua mana para criar essa explosão, e não foi fácil de controlar, mas se continuar aumentando suas habilidades vai ser bem útil. Começa a catar as essências, dizendo que usar a explosão de mana é a forma para medir seu controle, mas isso não é o seu estilo. Os ratos com musgo tudo cagado de medo. O prota pergunta por que eles estão tão assustados assim. O rato verde manda ele tomar no boga. Mentira, ele não falou isso não, mas ele queria, tô te falando. O prota puxa sua faquinha, dizendo que não vai perder o tempo que ainda tem. Um grupo de figurantes andando por um local cheio de monstro. Será que vai dar bom? Eu acho que vai. Esse de vermelho é Junho. Grave bem o nome desse cara, ele vai ser muito importante para a história. Do seu lado temos o Seon. A de branco aqui é a Lin, que acaba vendo algo. Junho fica feliz, falando que é uma lojinha de conveniência. Estava querendo comer um miojo faz tempo. Seon fala que não vai ter água para esquentar o miojo abestado. Clima feliz. Junho fala que vai comer miojo cru mesmo. Eu já fiz isso, é bom. Mas ele não esperava que uma aranha feia comesse a cabeça dele antes. Seon e Lin ficam assustados só porque o amigo deles perdeu a cabeça na frente deles. Literalmente, vários monstros que estavam escondidos aparecem. Lin puxa sua faquinha de cortar pão e o Seon puxa o martelo de Thor. Lin, cagada de medo, fala que não vão vencer e seu nível era tão alto, mas porque ela não consegue se mexer. O ratão não quer nem saber de nada, já pula pra cima, dando uma cabeçada na Lin, que afasta ele de perto, mas já vem com outro rato esperto. Ele dá-lhe uma mordida no seu braço. Seon fica batendo com seu martelo, mas não dá nenhum dano no zumbi. O zumbi aprendeu com o rato, já dá uma mordida nele. Os dois ficam cercados de monstros. Lin, pensativo, fala que não pode morrer assim. Já sofreu tanto, comeu pão com manteiga no café da manhã. O rato, poucas ideias, já dá outro pulo, só que dessa vez preparando uma mordida, mas acaba fazendo cosplay de bombinha e explode. Lin, cagada de medo, fica sem entender o que aconteceu. Os monstros começam a ficar com medo. O prota já aparece segurando uma latinha, dizendo que estava no modo baiano. Lin, pensativa, fala que entende a diferença de níveis, mas como ele matou um monstro com uma latinha, o prota continua seus arremessos, deixando todos os zumbis sem fome, ó. Puxa sua faquinha e já vai cortar as aranhas vacilonas. Começa a fazê-las de boneco de treino. O prota termina de fazer sua limpeza. O Cell e Lin já ficam agradecendo por terem sido salvos, mas os dois estão completamente machucados. O prota joga seu creme de pele, mandando passar isso, e pergunta qual é a vitalidade do Cell. Ele diz que tem 17 de vitalidade. O prota deixa ele calmo quando fala que pelo menos ele não vai morrer, só não vai conseguir mais usar esse braço. Cell rapidamente começa a passar o creme no seu braço. O prota fala que conseguiu dormir por 6 horas, mas queria dormir um pouco mais. Confirmado, baiano, já que essa foi a primeira vez que dormiu em 4 dias, até que se esforçou um pouquinho.
até se deu o trabalho de comprar o pó sem aroma para poder dormir. Fica irritado, falando que não esperava ser perturbado assim. Lin pergunta se o Kim vai continuar caçando nesse lugar, já que tem muito mais monstros aqui do que lá em cima. Ele pode acabar encontrando mais cobras se não tiver sorte. Que é isso? Prota fala que esse lugar é seu restaurante e seu lugar de descanso, e o seu campo de caça fica em outro lugar. Eles vão para uma área mais profunda. Seon fala que não sabia que existia uma masmorra aqui embaixo. Deve ser um campo de caça de verdade. Prota pergunta se eles vieram aqui mesmo sabendo disso. Lin diz que ele pode não saber o que está acontecendo lá fora, porque ficou todo esse tempo aqui. Mas lá em cima as pessoas criaram grupos e começaram a se matar. Virou um inferno completo de pessoas tentando pegar as essências uma das outras. Prota fala que eles fugiram depois de ser atacados, mas quase morreram do mesmo jeito. Seon fala que no fim sobreviveram graças a ele. Ficam assustados com o som que ouviram. Prota pergunta como assim graças a mim? Não tem garantia que não vai matá-los para pegar suas essências também. Seon pensativo fala que isso passou pela sua cabeça quando foi salvo. Comparado com as pessoas lá de cima e comparado até mesmo com os monstros, ele é muito mais perigoso. Seon fala que ele já coletou suas essências, então não vai ter motivo para matá-los. Prota pergunta quem diz que ele não precisa de mais. E mesmo que não mate eles vão acabar morrendo de qualquer forma. Lin fica se perguntando por que ele está explicando tanto, por que ele se daria o trabalho de falar que vai machucá-los. Pergunta o que o Kim quer deles. Prota dá uma risadinha dizendo que não tem uma proposta ruim, e desde que faça um bom trabalho ainda vai compartilhar umas essências. Uma cobra verde. Seon correndo com toda a velocidade que pode para sobreviver, falando que isso era a proposta, que não seria ruim. O Prota perguntou se a perna dele ainda estava boa e deu uma risadinha mandando eles correrem. A cobra continua atrás do Seon. Prota já pula na frente dela e enfia a faca na sua boca. Já vai na direção de um largato vermelho. Dá uns golpes tão rápido que divide o bicho em vários pedaços. Seon pensativo fala que a velocidade desse cara é inacreditável. Se ele vem caçando nessa velocidade, já deve estar cheio de essências. E pelo nível dos monstros serem maior, acha que a taxa de drop das essências está muito maior também. Em 2 horas conseguiram 50 essências. Ele não é só forte, ele é inteiramente diferente. Prota pergunta quantas esferas ele juntou. Seon fala que conseguiu 10. Prota manda ele ficar com uma, que o resto é dele. Seon pensativo fala que a velocidade que eles estão atraindo o monstro não alcança a velocidade que ele caça. Fica se perguntando o que ele vai fazer com todas essas essências. Pergunta qual nível que está, já que pela velocidade de caça imaginou que ele estivesse subindo de nível bem rápido. Prota fala que sua velocidade de subir de nível desacelerou um pouco. Vai ter que esperar até o próximo tutorial para conseguir subir de nível de verdade. Seon fica se perguntando quão alto é o nível dele para ele não estar subindo mais. Prota fala que níveis são informações pessoais, manda ele não perguntar dos outros e não revelar o seu. Seon fala que antes ele tinha perguntado sua vitalidade. Prota fala que deveria ter deixado o braço dele apodrecer e cair. Seon diz que vai se lembrar disso. Prota manda ele caçar alguns monstros enquanto estiver atraindo. Lin já aparece com vários monstros seguindo ela. Seon nervoso fala que quase não descansou nada. O Prota já pula na direção dos monstros. Seon mata uma cobra e começa a subir os níveis. Prota termina a limpeza perguntando se está tudo bem e está tudo certo. Seon pergunta se podem ficar com as suas essências. Prota fala que sim, já que foi eles mesmo que mataram. Entrega mais umas essências dizendo que agora eles têm 50. Lin fala que nunca pensou que isso fosse acontecer. Quando ela chegou aqui só tinha 20. Prota diz que graças a eles conseguiu melhorar sua caça em 50%. Pensativo fala que nem precisa dizer que conseguiu mais essências do que tinha planejado. Vendo que falta 2 horas para o portão abrir, manda eles se prepararem para ir lá para fora. Seon fala que finalmente chegou a hora de voltar lá pra cima. Fica se perguntando se vai estar super caótico ainda ou se ficou ainda pior. Fica preocupado com as pessoas que estão lá fora. Do lado de fora o portão já apareceu, mas para passar precisa ter 50 essências. Figurante falando que em breve vão poder passar por ele. Um careca fala que a taxa de drop de essências é muito baixa, é mais rápido conseguir matando humanos. Seu parceiro fala que todo mundo pensou a mesma coisa, tudo vai mudar quando o portão abrir. Pensativo fala que vai aproveitar essa oportunidade para roubar e fugir. O careca fala que o grupo do outro lado da rua está observando eles. Myung já vai saindo do meio da multidão. O careca já fala, lá vem ele, lá vem ele. Myung já chega querendo entrosar, falando que faz tempo que os dois não se veem. O líder do outro grupo já fala que eles não são amigos para ficarem conversando assim. Myung fica com uma cara maligna, dizendo que ele ainda continua arrogante, mesmo sabendo
sabendo o que vai acontecer. Assim que o portão se abrir, um banho de sangue vai começar. O líder pensativo fala que esse miserável já sabia disso, por isso reuniu todas essas pessoas se preparando para esse momento. Pergunta de quantas essências ele precisa. Myung fala que tem muitas bocas para alimentar, então ele precisa de pelo menos umas 700. O líder fica nervoso pensando que ele só tem 300. Esse é um pedido ridículo, não vão poder evitar uma guerra agora. Myung baixa o preço, falando que eles podem entregar 400, que vai deixar eles em paz, e fica com um sorriso maligno na cara. O líder pensativo fala que se recusar vai declarar guerra. São 50 pessoas contra 20. Estão em desvantagem. Lin Cell começa a passar pela multidão. O prota vem atrás segurando uma caixa. Myung já tenta entrosar de novo, falando que faz tempo que não se vêem. Pergunta se ele conseguiu todas as essências que precisava. O prota fala que é claro que sim, e joga todas suas essências dentro da caixa. Os figurantes ficam falando que isso é insano. Deve ter pelo menos umas 1000 essências ali. Ou mochila abençoada pra caber 1000 essências, velho, sem condição. Myung fica com medo, se perguntando como esse lixo conseguiu tudo isso, mas fala que não precisa ficar com medo. Ele tem muita gente do seu lado, são pelo menos 50 pessoas. Começa a se aproximar, falando que não importa o quanto quem seja forte. Prota já corta ele, mandando ele olhar para o chão. Myung fica se perguntando como assim o chão? No chão vê uma linha. Prota fala que não precisa de essências, já tem mais do que o bastante. O figurante começa a pedir, bando de pidão. Prota já fala que nada é de graça. Cada uma dessas vai custar 100 pontos. Se alguém quiser comprar, vai ter que pedir permissão para entrar no círculo. Os figurantes ficam reclamando, dizendo que 100 pontos é caro, mas na loja não vende essências, então só podem comprar com ele. Myung fica com um sorriso na cara, chamando o Kim de egoísta. Ele poderia só entregar de graça e salvar centenas de vidas, mas agora quer vender. É uma piada mesmo. E se eles não tiverem o dinheiro, o que ele vai fazer? O Prota fala que essa foi uma pergunta estranha, mas não pretende forçar ninguém a comprar. Quem quiser pode comprar, desde que pague adiantado. Não importa de onde vem o dinheiro. Os pontos são isso que importam para ele. Os figurantes ficam se perguntando o que podem vender para conseguir pontos. Myung fica nervoso olhando os figurantes e fala que esse desgraçado do Kim conseguiu isso matando e roubando pessoas, mas agora quer vender por pontos. Ninguém vai aceitar isso. Lin e Cell já aparecem perguntando quem Myung pensa que é para falar isso dos outros, já que matou os amigos deles, fazendo eles correrem para o subterrâneo para poder fugir. O que ele está fazendo é como soltar um peido e colocar a culpa nos outros. Myung fica puto por ter sido refutado, perguntando o que os três podem fazer. Não vão estar seguro apenas por estarem ao lado do Kim. Manda os seus figurantes matarem todos. O figurante burro começa a avançar. Assim que os dois primeiros tentam passar pelo círculo, já ficam sem a cabeça. O Prota fala que avisou para não cruzarem a linha. Os figurantes ficam cagados de medo. Myung lembra e agora entende o que o Kim quis dizer sobre passar a linha antes. Prota fala que sua proposta ainda está de pé, mas se cruzarem a linha com outras intenções vão todos morrer. Myung manda todos os figurantes continuarem atacando, que ele é só um. Prota poucas ideias, começa a fazer os cortes. Depois de cortar todos os figurantes, Myung fica se perguntando como isso é possível. Foi ele quem esqueceu que tipo de mundo estava. Começa a se afastar da linha, falando que precisa fugir. E já que ele só disse que mataria pessoas que passassem a linha, então vai poder sobreviver. Prota pergunta se ele achou que estaria salvo por ter se afastado da linha. Ele memorizou o rosto de todas as pessoas. Myung vai perguntar como assim rosto? Prota poucas ideias, já passa a faca no pescocinho dele, fian. E é só cabeça rolando e acabou.